Queridos, nós vamos agora para o momento das ofertas. Antes, deixa eu fazer uma observação. Eu amo quando essa casa está cheia, amém? Mas ainda tem cadeira vazia, essas cadeiras vão encher esse ano, em nome de Jesus. Você crê? Teu coração é como o meu coração? Tuas mãos com as minhas mãos? Então nós vamos juntos fazer acontecer isso, queridos. Em nome de Jesus. Nós vamos como um só povo, nós vamos como filhos, queridos, expandir o reino de Deus nesse lugar. Veja só, hoje eu estou vendo que muitos dos filhos amados, filhos queridos, estão vindo aí para o culto. Eu estou vendo aí que faltou ainda bastante gente. E eu sempre pedi, querido, que nós vamos ter essa casa com todos os filhos. Todos. E além de todos da casa, nós vamos ter muitos visitantes, em nome de Jesus. Amém? Deus tem algo grandioso para fazer nesse lugar. E Ele vai fazer isso em unidade. Então, irmãos, vamos aparelhar a nossa unidade. Vamos treinar a nossa unidade. Qual que é o quarto pilar desse ano? Quem lembra? Quem sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Por favor, olha para mim. Quem sabe qual é o quarto pilar desse ano? Nós temos 5 pilares esse ano sobre o qual nós vamos caminhar, sobre o qual nós vamos construir a nossa vida. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Santidade. Qual é o terceiro? Intimidade. O quarto é comum? Não. E o quinto é serviço. De dentro para fora. Do que nós cremos para o que nós fazemos. Amém, irmãos? Eu quero pedir a você para ler a tua Bíblia lá em Atos capítulo 20, versículo 35. Nós vamos para o momento da oferta agora, em nome de Jesus. Atos 20, 35, filho. Glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 35. Nós vamos pegar ali a última frase do versículo, tá? Aliás, vamos pegar ele inteiro. Foi exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que em receber. Agora, atente-se para essa última frase. Há uma bênção maior em dar do que em receber. Porque aquele que dá só pode entregar daquilo que ele tem. E aquele que recebe, muitas vezes recebe daquilo que ele não tem. Na verdade, amados, o Senhor, quando nos entrega a prosperidade que vem do alto, e quando eu falo prosperidade que vem do alto, não estou falando de dinheiro, tá? Eu quero quebrar essa mentalidade em nós como igreja. Gente, prosperidade não é ter dinheiro. Amém? Você está consciente disso? Então olha para essa pessoa do teu lado e diga: prosperidade não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Amém. Queridos, ontem eu estava indo para casa, nós tivemos ali à noite um momento muito legal, nós fomos tocar, obrigado, querido, ali na O Brasil para Cristo, né, do pastor Renato, homem de Deus, amado, irmão, e ele convidou o Celso Campos para pregar lá, e o Celso, por sua vez, nos convidou para ministrar o louvor, e nós estivemos lá ontem, né, e quando nós estávamos lá, o meu coração se encheu de vontade de vir àquela igreja, de poder ajudar aquela igreja. Não é uma falha, não carrega a nossa placa, mas encheu meu coração de vontade de contribuir para que o reino de Deus expanda lá também. E foi interessante, depois conversando com o pastor Renato, nós nos enchemos de planos. Eu disse para ele que eu iria ajudar naquilo que fosse necessário, e eu fui para casa com o meu coração cheio de gratidão. E quando eu estava chegando em casa, eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa, estávamos só eu, ela e o nosso pequeno, o Arthur. Os dois rapazes estavam na casa da avó e a minha filha já estava em casa. E eu com ela, e dirigindo, chegando na rua de casa, e eu falei para ela algo que me surpreendeu. Eu disse para ela: Daiane, se o céu já fosse exatamente o que eu estou vivendo aqui, e esse momento que eu estou vivendo aqui, eu estivesse vivendo lá em cima, eu já ficaria extremamente feliz. E daí, quando eu olhei para o que eu falei, eu lembrei daquilo que nós sempre oramos no final do culto. No final do culto, eu sempre peço para que as nossas vidas e as nossas casas sejam um pedaço do céu na terra. Sabe, queridos? E aí, querido, vem aquela questão: para que nós queremos que a nossa vida seja um pedaço do céu na terra? Para que nós venhamos espalhar isso. E para quem é que nós devemos espalhar isso? Para que outras pessoas possam viver o céu que hoje nós estamos vivendo. É claro, queridos, que eu quero e eu prefiro estar na glória com Jesus. É claro que eu prefiro caminhar com Cristo e estar com Cristo
porque eu sei que tudo que nós vivemos aqui não é nem a sombra daquilo que nós vamos viver lá. Porém, nós devemos caminhar nessa terra com o mesmo espírito que nós temos, que nós teremos quando nós estivermos lá. No nível de gratidão, no nível de entrega e no nível de comunhão com Deus. Isso vai garantir, querido, que nós vamos receber de Deus e que nós vamos entregar daquilo que nós estamos recebendo. E isso tem muito a ver com oferta. Quando você oferta, seja no gasofilácio, ou seja na vida de alguém, irmão, o que você está falando é: Deus fez sobejar a minha vida. Eu estou podendo entregar daquilo que Deus me entregou. Eu estou podendo dar daquilo que Deus me deu. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas ruins. Aonde está o tesouro, ali estará o seu coração. Palavra do nosso Senhor Jesus. Então, irmão, quando você mostra a tua fidelidade, quando você se torna otimista, quando você dá o teu dízimo, quando você, aliás, devolve o teu dízimo, quando você entrega a tua oferta, quando você faz um voto ao Senhor, você cumpre esse voto, quando você contribui com a casa, ou quando você contribui com uma pessoa, que muitas vezes a tua oferta não vai passar pelo gasofilácio. É necessário que você oferte na igreja, sim, para a manutenção da casa de Deus, mas também é necessário que você manifeste amor ao próximo, entregando ao próximo daquilo que você tem e que ele não tem. Nenhum de nós deve passar por necessidade. Essas ofertas não passam pelo altar. Porém, amados, em todas elas nós manifestamos qual é o Espírito que está em nós. O Espírito do mundo é o Espírito que sempre requer. O Espírito do mundo é o Espírito sempre odioso. O Espírito do mundo é o Espírito sempre rancoroso. O Espírito do mundo está sempre relacionado com o que você pode fazer por mim. Me dê, me entregue, me admita, me respeite, me ame. Será? Me mais o quê? Tudo é para mim. Tudo está relacionado com o que você pode me entregar. Mas o Espírito de Deus está relacionado com o que nós podemos dar. Ontem, conversando sobre casamento, aliás, não foi conversando sobre casamento. Ontem, eu vi o Celso, na ministração dele, lá no Brasil para Cristo, falando algo que está relacionado com isso. Quando ele falava sobre o casamento dele, apresentando a Rafa, ele comentou: eu casei para fazer ela feliz, porque se eu a fizer feliz, ela vai me fazer feliz. Eu não casei para receber, eu casei para entregar, esperando que ela, com o mesmo Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus, também tenha esse coração de não querer receber. Não é o coração do me dê, não é o coração do eu bem quero, é o coração do eu te entrego. E quando um entrega para o outro, querido, se você entrega, se eu entrego, se nós nos entregamos, há unidade. E a palavra de Deus fala que aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção. É simples. Amém, amados? Então, eu gostaria que você ficasse de pé, tá? Fique de pé aí no seu lugar, todos vocês fiquem de pé. Em nome de Jesus, vamos ter reverência por esse momento, né? Tire a carteira do irmão do seu lado, brincadeira. Separe aí a sua oferta, separe aí o seu dízimo. Se você não tem, querido, mas a oferta é você, e um dia eu sei que você terá, em nome de Jesus. Se você não pode entregar hoje o valor financeiro, se você hoje não pode manifestar a tua gratidão por meio da tua fidelidade, do dízimo, da tua oferta, porque você não tem aí em mãos, mas você pode ofertar o teu coração, e o teu coração vai levar a fidelidade. Amém, amados? Então, por favor, separe aí o teu dízimo, separe a tua oferta enquanto nós oramos. Toda a igreja, feche os olhos, em nome de Jesus, nós vamos abençoar os dízimos e as ofertas. Senhor, Pai, nós oramos pela fidelidade do teu povo. Os teus filhos estão aqui nessa noite, ó Deus, entregando para o Senhor aquilo que eles têm de melhor, entendendo, ó Deus, que o teu reino, ó Pai, não é simplesmente teu, mas nosso, porque nós somos teus filhos e nós participamos da tua herança. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja possa crescer em unidade, possa crescer em fé, possa crescer em entrega, crescer em compromisso, crescer em comunhão, e que o Senhor, ó Deus, encontre em nós um coração apto a receber, Pai, também, Senhor, todas as bênçãos que vêm do alto. Que o Senhor, além de repreender o portador, o devorador, o migrador e o destruidor, como fala a tua palavra, possa abrir as tuas janelas, as janelas dos céus sobre as nossas vidas, e que nós, ó Deus, venhamos experimentar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida, ó Deus, onde a prosperidade não está calçada no dinheiro que nós temos, mas em uma completude, em uma plenitude de vida, que só pode ser conseguida quando nós e o Senhor nos unimos. Paizinho amado e querido, assim nós entregamos as nossas ofertas, entendendo e reconhecendo que o Senhor verá do alto, e que o Senhor não passa
passará, ó Pai, sem abençoar e sem honrar aquele que tem te honrado. Em nome do Senhor Jesus. Você crê, diga amém? Amém. Glória a Deus. Pode fazer o teu dízimo, pode fazer a tua oferta, irmão. Em nome de Jesus. Você que tem. Quero chamar a ministra da noite, em nome de Jesus. Pastora Daiane, vem cá. Glória a Deus. Amém. Só preciso um pouquinho mais de retorno. Cadê o Roger? Isso aí, tá sentadinho. Estamos do lado da esposa, né? E eu procurei por aqui. Amém, gente? Deus tem uma palavra para nós nessa noite, né? E eu quero que o teu coração esteja preparado para receber aquilo que Deus tem para nós. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos nesta noite entregar uma palavra, Deus. Nós queremos passar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração da tua igreja. Eu creio que o Senhor tem colocado obras grandes sobre este lugar, Pai. Mas para que obras grandes sejam feitas, nós precisamos colocar pilares, ó Deus. Nós precisamos firmar princípios, ó Deus. Nós precisamos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem pedido, ó Senhor, e ordenado a nós, Pai, a cada um de nós, para que venhamos a mudar a nossa realidade, mudar a nossa identidade, Deus, viver realmente uma identidade do céu, uma cultura do céu, ó Pai, neste lugar. E nós queremos, ó Deus, que essa palavra de hoje entre em nosso coração, Pai. Sacode, Deus, muda as coisas de lugar, ó Pai, e que nós possamos realmente mudar, ó Deus, a nossa vida a partir de hoje, e que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas. Amém? Amém, gente? Mas nós estamos sem avisos hoje, né? Nosso ano ainda está começando, então nós estamos com tudo ainda de férias. Porém, né, dia 29, 30 e 31, nós teremos um culto, né, visionários, né? Esse tempo será um tempo para que nós venhamos a passar a visão. Teremos alguns pastores convidados, né? E eu vou colocar isso nas redes para vocês poderem estar acompanhando. Mas eu quero que você comece a se programar. Não tem custo, gente, é para a igreja toda, mas eu quero que você se programe para estar aqui, dia 29, 30 e 31, sexta, sábado e domingo. Amém, gente? Visionários, tá? Olha para o teu irmão nessa noite, né? Como diz o Celso, eu gosto de fazer isso. Olha para o teu irmão nessa noite e diz assim: seja bem-vindo ao melhor ano da sua vida, o ano da gratidão. Amém, amém. Esse é o ano que Deus nos trouxe. Amado, eu não sei você, né? Eu não consigo mais ter esse hábito, mas nós tínhamos há mais ou menos uns 3 anos atrás, de fazer uma faxina em casa antes da virada do ano, né? Quantos tem esse hábito até hoje de fazer ali uma organização antes da virada de ano? Ninguém mais? Meu Jesus amado, tá feio o negócio, tá passando ano após ano, nós tá acumulando, né? Então, essa faxina eu sempre gostava de fazer porque acumula papel, e a gente coloca na correria do dia a dia, o ano todo você não para ver o que está em ordem, o que não está em ordem, e isso é muito benéfico, é muito bom. E nós acumulamos muita coisa, nós passamos o ano fazendo muita coisa e não parando para organizar essas coisas. E se a gente quer começar algo novo, é preciso mexer. Concorda comigo? Quando nós precisamos começar algo novo, nós mexemos em nós. Veja como é que é interessante. Quando você vai entregar um currículo, né, e você é chamado para uma entrevista, o que você faz? Você procura a melhor roupa no seu guarda-roupa, né? Coloca aquela roupa estilizada para chegar lá. Você treina o seu vocabulário para você chegar lá e ser aprovado. Por quê? Porque quando nós começamos, nós desejamos e ansiamos algo novo, nós precisamos mexer nas estruturas. Amém? Nós temos um casal aqui na igreja, né? Que está vivendo uma fase de mudança. E essa semana eu comentei com eles que a gente só sabe o quanto tem coisa dentro de casa quando a gente começa a fazer mudança. Já notou isso? Normalmente
passa o tempo e deixa tudo lá dentro do armário, bem escondidinho. Não sei se você já fez isso. Você pega, nem fecha direito, né? Você vai lá e empurra tudo que pode para poder esconder a bagunça, né? Deixa lá. Ah, eu não quero mexer nisso, deixa aí, né? Hoje eu estava ontem, meu esposo olhou assim, amor, nós precisamos organizar algumas pontos, porque nós não fizemos nossa faxina de final de ano, né? Então nós estamos com os armários amarrotados de coisa. E eu olhei para mim, eu não quero mexer nisso, eu não quero. E tá lá, mal fecha. Mas a gente está deixando as coisas e empurrando. E quando a gente começa a mexer, a gente começa a ver o quanto de coisa. Você começa a perguntar, por que eu estou guardando isso? Né? Tem uma calça no fundo do guarda-roupa que você está esperando emagrecer. Né? Faz quanto tempo vai guardar? 5 anos. Né? Mas o pastor vou emagrecer, não se preocupe. Mais 5 anos eu vou caber nessa calça. Né? Tá lá uma louça que você nunca trouxe uma visita para usar essa louça lá na tua casa. Tá guardada essa louça lá, né? Daí você diz, não, mas uma hora, numa hora festiva eu vou usar. Nunca uso, né? Mas quando nós mexemos nas coisas, nós começamos a tirar muita coisa, muito entulho que está lá guardado. E 2020 foi o ano de trazer a existência, amém? Quanto trouxeram a existência, coisas que estavam no mundo espiritual. E esse ano é o ano da gratidão. E o ano de 2020 foi ano de plantar coisas. Você plantou muitas sementes. Você trouxe a existência crendo. Trouxe uma semente de fé, de comprometimento. E eu quero dizer para você, esse ano vai ser tempo de colheita. Tempo que você semeou lá atrás e você vai começar a colher. Só que 2021 é o ano da gratidão. E nós temos novas sementes para plantar. É por isso que eu estou falando para você que nós precisamos mexer nesse negócio. Porque como você faz um plantio? Quem já estudou, né, a parte do plantio aí, sear a terra. Você vai lá, você vai aquele negócio que fica girando lá, não sei o nome daquele negócio, Marcelo sabe, eu não sei, né? Que corta a terra e remexe aquela terra e tem que adubar aquela terra, porque ela aí, viu? Então, você ara aquilo lá, toda aquela terra, para depois começar a lançar as novas sementes. E para que você possa fazer isso, você precisa mexer, porque para começar algo novo, nós precisamos mexer no que está parado. Lá em Mateus, veja lá, Mateus 13:8, diz assim: e outras sementes caíram em terra fértil, e deram 30, 60 e 100 por um. Quantos querem receber 30 por um aqui? Quantos querem receber 60 por um? E quantos querem receber 100 por um? Só que para que nós possamos receber 30, 60 e 100 por um, é necessário que essa terra esteja preparada para receber a semente que nós vamos lançar através desse ano. Amém? E por isso, olha o teu irmão aí e diz assim, coloque a sua casa em ordem. Mas quando faz ficar mais sério esse negócio? Coloque a sua casa em ordem. Amém. Esse é o tema de hoje, gente. Paulo, 1 Coríntios 14:33, 1 Coríntios 14:33, diz assim, pois Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Paulo está entrando no contexto aqui, gente, de reuniões, cultos, né? Ele está tentando passar para o povo de Corinto como devia ser a ordem nas suas reuniões, nos seus cultos. Mas eu quero dizer para você que o Deus de ordem se aplica a tudo na nossa vida. Não é simplesmente para o culto em si, mas toda a nossa vida precisa andar em um padrão. O padrão de Deus tem a ver com ordem. Por isso que eu falei para você que é tão bom fazer a faxina de final de ano, gente. Porque a gente tira as coisas do lugar, começa a ver o que está
bagunçado e começa a colocar as coisas em ordem. E Deus é um Deus de ordem. Veja como Deus fez o céu e a terra. Quem está acompanhando o plano bíblico aqui? Então você leu semana passada, né? Não, essa semana, dia 4, isso mesmo. Essa semana sobre a palavra da criação. E Deus começa, primeiro dia, eu fiz isso e assim. Segundo dia, eu fiz assim, assim, assim. Terceiro dia, e assim vai, até o sexto dia. O Senhor é um Deus de ordem. O Senhor, Ele faz as coisas totalmente organizadas. E as nossas vidas, muitas vezes, não estão andando para frente, porque simplesmente nós não nos organizamos. Nós não começamos a viver a ordem do Senhor. E nós vivemos um mal que tem habitado em todo ser humano, que é a desordem. Que é algo que tem tomado o lugar da nossa bênção. Tem tomado o lugar das nossas vidas, da vitória que o Senhor tem para nós. Olha que interessante. Pense comigo num exemplo. Pense uma moça e ela está desejando casar, ela é uma mulher de Deus, né? Ela está na igreja e ela está desejando ter um casamento. Se ela deveria começar, eu vou ser redundante, começar pelo começo, né? Ela deveria começar como? Orando, buscando a face de Deus, compartilhando com a sua liderança, com seus pastores. Pastor, eu quero orar, eu quero casar, eu quero que você ore comigo, né? Eu quero orar por uma pessoa que Deus vai me reservar. Mas em vez disso, ela pega e ela começa a colocar as carroças na frente dos burros. E ela vai lá e ela se encanta com um rapaz. Esse rapaz não é de Jesus, né? Está lá no mundo, mas esse rapaz foi Jesus que deu para ela. Pelo menos é isso que ela acha. Ela vai falar para todo mundo que foi Jesus que deu para ela. E ela começa a se relacionar com essa pessoa. Ela diz que ela vai trazer ela para Jesus, né? E nesse meio tempo, ela, na sua paixão, ela acaba se relacionando intimamente, tendo relações sexuais com esse homem. E daqui a pouco ela engravida. E daqui a pouco esse casamento não sai. E os dois se separam. E o que acontece no final? Uma família desordenada. Veja como era para ser tudo em ordem, né? Que Gênesis fala que o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá, sua esposa, e eles serão uma só carne, e eles multiplicarão sobre a terra. O Senhor tem tudo ordenadamente, mas nós atropelamos as coisas. Nós colocamos carroça na frente dos burros e ainda achamos que Deus é culpado de tudo isso. Nós começamos a colocar culpa em Deus. Mas a culpa de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é da nossa desordem. E numa família desordenada, o que se colhe? Desordem. Daí nós passamos por momentos, ontem eu estava conversando com meu esposo, eu falei, amor, você vê que uma geração não se purifica, vamos usar essa expressão, simplesmente em 1 e 2 anos. Uma geração se trabalha. Eu vejo a minha geração. Eu olho para os meus avós, meus bisavós que plantaram maldições. Meus avós plantaram maldições. Meus pais começaram a se purificar. Eu estou me purificando. Os meus filhos estão se purificando. Mas ainda tem reflexo de maldição. Por quê? Porque foram plantadas sementes de desordem. E essa desordem você não vai remir ela simplesmente porque chegou na igreja. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa começar a ser organizada para que nós venhamos a colher os primeiros frutos de uma colheita ordenada, para que amanhã nossos filhos colham e depois de amanhã os nossos netos, e nós venhamos a ter a graça de ter uma geração remida do Senhor. Quantos estão entendendo isso? Amém? E eu quero conversar com vocês
Isaías 38, verso 1. Diz assim: por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Amado, fora Davi, né? Vamos lá, tirando Davi da história. Eu vejo 2 reis na Bíblia, do povo de Judá, né? Porque o povo de Israel é um outro caso, que vive um zelo pela casa de Deus e compaixão, que é Josias e Ezequias. Mas vemos que homens com zelo, homens que estão aqui dentro, que estão em ministério, que estão fazendo coisas da obra de Deus, também precisam colocar a sua casa em ordem. Ezequias foi um grande rei. Ele quebrou os postes ídolos, ele fez com que o povo se voltasse para Deus novamente. Mas ele tinha a área da sua vida que estava em desordem. E a Ezequias foi dando uma ordem: coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá. E a Bíblia diz que ele se vira para a parede e ele chora. E ele diz: Senhor, eu não quero morrer. Acrescenta, né? E ele faz uma petição ali, dizendo: Senhor, lembra da minha fidelidade contigo. Lembra de como eu sempre caminhei reto sobre essa terra e como conduzi esse povo. E o Senhor pega e manda Isaías voltar lá e dizer: olha, eu vou dar mais 15 anos para ele. E ele recebe mais 15 anos. E eu quero fazer um adendo com você nessa noite. Deus só anda em alinhamento. Não dá para viver um avivamento sem alinhamento. Deus tinha ordenado que Ezequias tivesse colocado sua casa em ordem. E Deus dá 15 anos para ele, para que ele possa fazer o quê? Para que Deus dá 15 anos para ele a mais? Para colocar a casa em ordem. Vai lá, olha para o seu irmão de novo. Pergunta para ele assim: ele colocou a casa em ordem? Agora responde, já que você sabe esse texto. Não, ele não colocou a casa em ordem. Ele não colocou as coisas no lugar. Ele se preocupou, amado, em não morrer. Por isso que ele se preocupou. Foi a única coisa que ele se preocupou. Ele se preocupou em não ir para a sepultura. Mas os 15 anos que se passaram, depois desse momento, dessa oração, ele não fez mais nada. Ele só viveu. E eu vou dizer para você, nesse tempo, ele condenou a sua nação. Nesses 15 anos, ele condenou a sua nação e a sua família. Sabe por quê? Porque nesses 15 anos, ele estava lá em Judá, em Jerusalém, e ele abre as portas do reino para o rei da Babilônia, né? E os homens da Babilônia que tinham ido lá, olharam os tesouros do templo, os tesouros de Jerusalém, e ali crescem os olhos da Babilônia, e ali ele condena Judá, o reino de Judá, ao exílio. Foi nesses 15 anos que nasce o filho
E além de condenar a sua nação, ele condena toda a sua família como um filho que acabou vindo para a maldição. Então, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O que você tem feito? O que você anda fazendo com os anos da sua vida? O ano passado poderia ser o seu último ano. Já parou para pensar nisso? O ano passado, nós tivemos uma pandemia que matou um monte de gente e tem matado até hoje. Você poderia ter pego o Covid e não estar aqui hoje. Glória a Deus que você está. Glória a Deus porque eu estou. Nós poderíamos não ter passado o ano de 2020. Mas Deus te acrescentou mais este ano. E irmão, como você vai morrer esse ano, tá? Mas eu estou dizendo para você, aproveite o tempo que o Senhor tem dado. Você não sabe de amanhã. Você não sabe aonde Deus vai te levar. Então, coloca a tua casa em ordem. Começa a viver uma vida onde as tuas sementes mudarão a tua geração. Você tem pela frente uma responsabilidade de não somente colocar a sua casa em ordem, mas não condenar aqueles que estão com você. Você é aquele que abençoará a sua família, que abençoará seus discípulos, que ganhará vidas. Mas para isso, você precisa colocar a sua casa em ordem. Deus te leva nesta noite. Mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa mover, começar a se mexer. Não fazer como foi feito no ano passado. Você não mexeu na sua casa, na sua vida você precisa mexer. E a primeira coisa que você precisa mexer este ano é o ano da gratidão. E lá em Salmo 50, 23, fala que nós devemos oferecer ao Senhor a nossa gratidão como sacrifício. Muitas vezes vai incomodar mexer. É bom mexer na bagunça da casa? Gente, só quem faz mudança sabe. Gente, é horrível. Eu detesto mudança. Eu detesto ter que pegar um monte de coisa e transferir para outro lugar, organizar. Porque cansa, porque pesa. Mas quando você vê pronto, você diz assim, nossa, glória a Deus, acabou, está tão bonitinho. E você começa a colher os frutos de uma ordem. E o primeiro lugar que você precisa ordenar essa noite, para que você possa viver o melhor ano da sua vida, é a sua vida pessoal. Lá em Marcos 8,36 diz assim: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Amado, coloque em ordem a sua leitura bíblica. Sabe, a gente começou o ano fazendo um plano bíblico e eu desejei fazer isso com a igreja inteira. Né? No ano passado nós começamos mais focado, alguns planos, mas ficou tão disperso que não foi proveitoso. Eu falei, não, esse ano eu quero começar um plano bíblico com a igreja inteira. E eu peguei um plano para o ano todo, aonde você tem que ler 3 ou 4, 5 capítulos por dia. Pois, irmão, não atrase. Se comprometa. Se nós não temos comprometimento com a palavra de Deus, aonde nós vamos ter comprometimento? Se nós não temos comprometimento com as coisas de Deus, como é que nós vamos ter comprometimento com as outras áreas das nossas vidas? Então, comece colocando em ordem a sua leitura bíblica, o seu tempo com Deus, a tua intimidade. Quantos estiveram aqui na Semana das Primícias? Gente, de segunda a sexta. E se você não teve aqui, eu vou puxar uma orelha, porque você deveria estar aqui. Porque se você deseja viver pilares que edifiquem a sua vida, você precisa colocar ele na terra. Você precisa fincar ele na terra. Por isso nós fizemos na Semana das Primícias. Nós cremos que esses pilares
viu construir casa sem pilar? Já imaginou isso aqui? Sem essas colunas e sem esses pilares? Sustenta? Não sustenta. Não tem como sustentar. E quanto maior a edificação, maior vai ser os pilares. Então nós trabalhamos no primeiro pilar, fé. Nós trabalhamos no segundo pilar, santidade. O terceiro pilar, intimidade. O quarto pilar, comunhão. E o quinto pilar, serviço. E isso serve para que nós venhamos a nos edificar, para que a nossa casa esteja em ordem. Se eu não tiver fé, se eu não viver uma vida de santidade, se eu não viver uma vida de intimidade com Deus, se eu não viver uma vida de comunhão com Deus e com a igreja, e se eu não entender que eu preciso entregar as minhas mãos ao serviço do Senhor, não tem como edificar algo no Senhor, não tem como edificar uma casa. Amém? Então, o teu tempo com Deus. Outra coisa, a tua saúde, irmão. Gente, tem gente muitas vezes negligenciando a saúde. Daí diz assim, mas Deus, o Senhor é Deus que cura tudo, mas está lá, se enchendo de coisas que não precisavam, comendo coisas que você sabe que te faz mal, não faz um exercício, não toma um copo d'água durante o dia. Irmão, teu refrigerador, né, precisa de água, gente. Ele precisa. O corpo é um motor. E ele precisa de água. Ele precisa de uma boa alimentação. Ele precisa se movimentar. Ele precisa que a tua mente esteja sã. E isso é outro lugar que você precisa colocar em ordem. Você precisa ter uma mente sã no Senhor. Sabe, tem tanta gente perecendo porque falta colocar essas coisas na sua própria vida em ordem. No que você assiste, o que você anda assistindo nesse tempo? Sabe o que não dá nada? Ah, pastor, não dá nada. Eu pulo as cenas mais picantes, né? Não dá nada. Irmão, a tua carne é carne. Você tem que fugir da aparência do mal. Você tem que fugir daquilo que o diabo te apresenta. Não acha que você vai resistir. Isso são estratégias que o Senhor nos deixa. Filtre o que você assiste. Filtre notícias. Tem gente vivendo atemorizado por causa do Covid, por causa da economia, por causa do quê? Que vão morrer amanhã. Porque abre o jornal hoje. Globo, qualquer outro canal aí. Gente, não tem canal que vocês falam mais, gente. Não tem. Fica lá. Porque você vai morrer amanhã, você vai morrer amanhã, você vai morrer amanhã. Assim, embaixo é as entrelinhas. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E as pessoas vivem aterrorizadas com isso. Então, filtre o que você tem assistido. Filtre o que você realmente tem deixado os teus olhos verem. O que a Bíblia fala? Se os olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os olhos forem maus, que tremendas trevas serão. Amém? Coloque mais sua vida emocional, seus pensamentos. Isso faz parte de uma vida pessoal. Você precisa ter uma intimidade com Deus para cuidar de si próprio. Porque o que a Bíblia fala? Que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Você precisa cuidar de si. E isso é necessário. Coloque em ordem a sua vida familiar. Lá em 1 Timóteo 5:8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria casa, da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Irmão, se você não tem buscado ser testemunho dentro da sua casa, você já está pecando. Se você não tem buscado orar na sua casa, você já está pecando, você já está em desordem. Se você não tem buscado ter uma boa convivência familiar, você está pecando, porque você não é um bom testemunho. E aí eu quero dizer para os casados: marido, você precisa ser o sacerdote da sua casa.
Mulher, você precisa ser auxiliadora da sua casa. Isso não te rebaixa. Ao contrário, faz a casa caminhar em ordem. Porque quando a mulher quer mandar mais que o marido, o que acontece? Dá desordem. Quando o homem começa a ser omitido, é o quê? Desordem. E os filhos crescem o quê? Na desordem. Então, nós precisamos fazer a nossa família caminhar em ordem. Você precisa ser testemunho na sua casa. Esposa, você precisa ser uma pessoa dentro da igreja e a mesma pessoa fora da igreja. Se você não é a mesma pessoa fora da igreja, você já está em desordem. Porque você precisa ter uma face só, a face de Cristo. Sabe, eu já cansei de ministrar casais, onde esses casais, o esposo ou a esposa diz assim: ah, eu não quero ir para a igreja não, pastora. Para quê? Para mim ser igual a essa esposa aí? Para mim ser igual a esse esposo que dobra o joelho na igreja e lá fora está fazendo um monte de besteira, falando palavrão, brigando no que não deve? Não. Isso não é uma vida familiar em ordem. Pais dizendo: ah, eu não quero ser crente não. O meu filho está aí erguendo a mão e louvando o Senhor, está todo domingo na igreja, mas lá em casa você não tem ideia dos palavrões que chegam, do que ele assiste na TV, no YouTube. Se você não for testemunha dentro da sua casa, você vai estar dentro dessa palavra de 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, da sua família, negaram a fé e são piores que os crentes. A fé é pesada. Então honre o teu marido, honre a tua esposa, seja a única da igreja, seja o mesmo dentro de casa. Põe em ordem a sua vida familiar. 3. Vida financeira. Provérbios 3,9 diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produziu. A tua vida financeira foi Deus que te deu. O teu dinheiro, o dinheiro que está nas tuas mãos, aquele salário bem abençoado que o Senhor tem entregue, veio do Senhor. E você precisa tirar a 10ª parte dele, que é o dízimo. Porque isso é uma ordem do Senhor. Coloca a casa em ordem? Dízimo é uma ordem. Oferta é uma ordem. Primícias é uma ordem. Você precisa colocar a sua vida financeira. Você quer prosperar, mas a prosperidade não vai vir enquanto a tua vida financeira não estiver ordenada com o Senhor, com a palavra de Deus. E a primeira coisa que o Senhor fala: entregue a casa do tesouro todos os dias e ofertas, para que você possa repreender o devorador e faça prova de mim. Ele não fala: faça prova de mim e depois você traz. Ele diz: traga e daí faça prova de mim. Daí que você vai viver um extraordinário na sua vida financeira. Você quer prosperar esse ano? Gente, quando fala em dinheiro, todo mundo quer prosperar. Glória a Deus, porque eu falei ontem com meu esposo: dinheiro é algo espiritual, gente. Não é algo material. Você acha que é material, mas não é material. É espiritual. Porque Deus deu essa prosperidade sobre a tua vida, esse dinheiro na sua vida, para que você tivesse coisas, você pudesse rodar, pudesse funcionar nesse mundo. Nós sabemos que a economia faz parte desse mundo, mas você precisa ser o bom mordomo dessa economia. Amado, você precisa ser conhecido como um homem pagante e não como um caloteiro. Você já viu isso? Né? Ah, não vou vender para aquele crente não, ele não paga nada, né? Você precisa ser conhecido como alguém que gosta de semear, como um bom mordomo das finanças do Senhor. As pessoas precisam olhar para a tua vida financeira e dizer assim: cara, eu quero ser igual a aquele cara. Porque ele dizima, ele oferta, ele semeia, ele paga as contas, ele tem uma família abençoada, ele tem um ministério abençoado. Irmão, você precisa ser o tal.
Mas não porque você vai se colocar nisso, mas porque as pessoas vão olhar aquilo que está em ordem na sua vida. E para fechar, vida ministerial. Mateus 23, 11 diz assim: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Seja servo, esteja disponível, não queira fazer somente o que lhe agrada. E aí eu quero falar de vida ministerial nessa noite. Irmão, você precisa estar disponível. Ah, pastora, mas eu gosto só de servir a água na hora da pregação. O restante eu não gosto de fazer. Vou dar uma notícia que é meio dura para você. Deus não te chamou para fazer o que você gosta. Deus te chamou para fazer o que Ele quer. Eu lembro que antes do ministério pastoral, acho que nós passamos por todos os ministérios da igreja. Por todos, literalmente, gente, é sério mesmo. Nós passamos por todos os ministérios da igreja. Nós íamos sabendo o que fazer. Pergunta para mim se todos os ministérios eu gostava. Pergunta para o meu esposo se todos os ministérios nós gostávamos. Não, tinha coisa para olhar, Deus, eu não sei fazer isso, não posso, né? Não é minha cara. Mas eu olhava assim, Deus, eu fiz uma promessa para o Senhor há mais de 10 anos atrás. Eu nunca diria não para Ele. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim, eu tenho que fazer isso. Você vai? Estou dentro. Você precisa fazer aquilo. Estou dentro. Você está disposto a aprender a ser o rapaz do apoio ali? Você está disponível a entrar lá no Ministério das Crianças? Gente, não é fácil lidar com criança. Eu sei. Eu trabalhei muitos anos no Ministério das Crianças. Mas eu sei que eu preciso estar lá. Então, você está disponível para isso? Ah, não, pastora, eu vou sair desse ministério porque está muito pesado. Isso é uma área que precisa estar ordenada na sua vida, irmão. E nós falamos sobre isso, sobre serviço aqui na sexta-feira. Esse é um dos pilares. Então, coloca isso em ordem na sua vida. Comece a colocar a sua vida ministerial. Você já tem uma vida com Deus, concorda? Você já tem uma vida intimidade de palavra de Deus. Mas você precisa dar as suas mãos em serviço. Você precisa estar colocando essa área também à disposição do Senhor. E a engrenagem começa a rodar de forma redonda e não truncada a partir do momento que nós colocamos as coisas em ordem. Ezequias usou os seus 15 anos para procrastinar, para deixar para depois, sabe? Quando você diz assim, amanhã eu faço. E gente, eu vou dizer para você, o inferno está cheio de gente que fala que vai fazer depois. Mas eu vou dizer para você, você pode fazer hoje. Ofereça ao Senhor nessa noite. E eu quero chamar o grupo de louvor. A tua gratidão. Ah, pastor, é o meu obrigado? Não. É o teu comprometimento em colocar a casa em ordem. Em começar a fincar na terra os pilares que foram dados aqui. Você está disposto a viver de fé? Está disposto a viver em santidade? Em intimidade com o Senhor? Em comunhão? Em serviço? Você está disposto a colocar a sua casa em ordem? Fica de pé essa noite. Que é porta-voz da mensagem. E ela mexeu com as minhas escrituras. Eu falei, Deus,
É tempo de plantar novas sementes. É tempo de mexer a terra. É tempo de colocar todas as coisas no lugar. Sabe, muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga o ano todo. O ano todo a gente vai colocando um monte de coisa na frente. E daqui a pouco você já não tem mais uma leitura da palavra. Você já não tem uma vida de intimidade com Deus. Você já não tem uma vida de devoção. Você já não está mais com... Você já não recebe mais graça. A graça de Deus já não está sobre você. Mudar os seus pensamentos. Sabe aquilo que já virou quase que um hábito na sua vida? Deus quer mudar isso. Deus quer trazer você para um comprometimento que vai além de um culto de domingo. Glória a Deus. Porque você não é crente no culto de domingo. Você é crente 24 horas, 7 dias por semana, todo mês e todo ano. Aleluia. O Senhor quer mover isso no teu coração nessa noite. Deus quer romper barreiras que estão nas mentes. Eu não sei como está a sua vida pessoal. Talvez você esteja falhando na sua saúde nessa noite. Diz assim: